Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli. Estou no corre essa semana, inclusive estou aqui, horário de almoço, gravando para vocês, ventiladorzão ligado aqui, cabelo voando, porque está calor em Curitiba. Analisar as questões da prova objetiva do concurso de São José dos Pinhais e a gente dá uma olhada aí se cabe, vale a pena entrar com recurso em alguma questão, tá? Então, eu vou abrir aqui a prova. No domingo, uma professora... E aí, essa prova que eu vou analisar com vocês. Aí você tem que ir observando aí na sua prova, né? Tem 4 provas, qual que se adequa aí às respostas e às questões, tá? Aqui, gente, já na capa, né, na observação da prova, tinha uma questão bem importante que pegou muita gente. Vocês tinham que colocar o número da prova acima na folha de respostas. Nem todos os fiscais orientaram isso, e aí teve gente que esqueceu de colocar, essa informação só estava aqui na capa, né? E aí acabou que não sei o que vai acontecer, né? Espero que eles não anulem a prova de quem acabou não recebendo a informação e não marcando, tá? Mas vamos lá. Vou para a legislação, não sou professora nem de português nem de matemática, então primeira questão, LDB. Aqui perguntava se as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada são compreendidas pelo quê? Resposta certa é A, sistemas municipais de ensino. Isso está aqui na LDB, ó. Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Exatamente como está na prova, não cabe recurso, tá, gente? Muitos professores tentando recurso nessa, mas não dá, não vale a pena. Plano Nacional de Educação. Ele pedia uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação. Estamos aqui com o Plano Nacional de Educação aberto, temos 10 diretrizes. A primeira diretriz é erradicação do analfabetismo, exatamente como a letra D da prova, tá? As outras questões estão erradas, né? Não condizem com os do plano. Bom, podem até aparecer no plano, mas não ali nas 10 diretrizes do plano, ok? Aqui, a lei federal certa é a letra C. A primeira é verdadeira, eu até anotei aqui, está no artigo 4º, corresponde ao artigo 4 dessa lei. A segunda é falsa, não está no Estatuto do Deficiente. A outra verdadeira é o artigo 27 e a última verdadeira é o artigo 86. Não cabe recurso nessa questão. E lei ordinária, meu Deus, gente. Quem fez grupo de estudos comigo sabe. Eu estudei com o pessoal essa lei inteira, são 300 artigos. Meu Deus, não tinha mais fim. O Estatuto dos Servidores, né? E lá dizia, exatamente como está na letra A, que a progressão, né, simples é a elevação do servidor estável de um nível para outro, com valor inferior ao anterior, pelo critério de mérito, seguido tabela de cargos e vencimentos, conforme a lei específica. Exatamente como está aqui, está no Estatuto. Seguindo, agora a resolução 4 da Câmara de Educação Básica, Conselho Nacional de Educação, diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, o AEE. Ele pedia o incorreto, que estava errado sobre o AEE. E a resposta certa é a letra E. O AEE deve ser realizado em Centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública. Não necessariamente, né? Inclusive aqui a primeira está certa, eles sempre trazem essa lógica do prioritariamente, né? Na sala de recursos, da própria escola, né? Então, o AEE, né? O Atendimento Educacional Especializado, ele não deve ser realizado somente num centro de atendimento, tá? Inclusive, pode ocorrer em instituições comunitárias, conveniadas, então a letra E realmente está errada. E é a resposta, né, do gabarito. 16. Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Vou abrir o estatuto. Aqui o ECA, então.
era a pergunta 16 sobre o castigo físico. E se a gente olhar o que prevê, ele ainda diz aqui na prova, prevê expressamente a lei, né? Então, o que qual é o conceito de castigo físico? Então, é exatamente o que está na letra B ali da prova. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Esse é exatamente, como ele diz ali na prova, prevê expressamente, né, o conceito de castigo físico, tá? Então, 16 também, minha gente. Infelizmente, no, não cabe recurso. Então, nenhuma da legislação, eles trouxeram aí exatamente o que estava nos documentos, de acordo com a pergunta, de acordo com o documento, né? Essa aqui tem dado bastante polêmica. Sobre a presença da família no cotidiano escolar dos filhos, é correto afirmar que ele diz, né, o entrosamento da escola com a família pode favorecer a formação integral dos sujeitos, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Então, vamos ver da onde que eles tiraram isso, né? Porque, segundo eles, é a letra C. Qual é a grande dúvida do pessoal? Que a educação básica compreende também o ensino médio. Como tiraram aqui ensino médio, né, o pessoal acabou se confundindo, a maioria foi na A, né, a relação escola-família possibilita saberes prioritários para o bem-estar infantil que permeiam todos os meios que a criança convive. Muita gente foi nessa alternativa, mas, segundo o gabarito, é a letra C, tá? Vamos ver de onde eles tiraram essa afirmação. Então, gente, eles tiraram isso, eu acredito, desse artigo. É um artigo, quer ver, ó, que está no site de uma universidade federal, tá? Porque aqui tem exatamente aquela frase ali, eu botei a palavra entrosamento, quer ver, ó? É importante perceber que, aí tá igualzinho lá na prova, o entrosamento da família com a escola pode favorecer a formação integral do sujeito desde a educação infantil. A única diferença é que eles colocaram ali até o ensino fundamental. Então, né, eles tiraram aqui de um artigo de uma universidade essa frase, né, um artigo que não trazia referência para o estudo lá no edital, tá? Olha, o que eu posso dizer para vocês? Dá para tentar um recursinho nessa, alegando, né, que a relação família-escola deve se dar em toda a educação básica, até contemplando a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Que isso não ocorre apenas na educação infantil e no ensino fundamental. Mas como a gente viu aqui, claro que aqui é um artigo específico sobre educação infantil, ele trouxe exatamente aquela frase, né? Parece que eles copiaram daqui, tratando da educação infantil. Como o município de São José dos Pinhais atende educação infantil e ensino fundamental, eles podem alegar isso, né? A gente não incluiu o ensino médio, porque não é nosso público, né? Ensino fundamental é incumbência aí do Estado. Eles podem alegar, mas se vocês quiserem recurso na 17, alegando, né, essa informação, tá? Acredito que dá para tentar, né? Eles terão os argumentos deles, mas não custa tentar, tá? Vamos lá. 18, essa aqui também. Polêmicas e mais polêmicas aí nos grupos, né? Estudantes matriculados no ensino fundamental e na educação infantil, quando apresentam condições clínicas que o impedem temporariamente de frequentar a unidade educacional, têm direito ao serviço de atendimento educacional especializado denominado. A resposta certa é pedagogia hospitalar. Muita gente está falando que deveria ser pedagogia domiciliar, atendimento domiciliar, né? Aí eu busquei alguns documentos e encontrei esse documento aqui, que vai falar, né, que as condições clínicas que exigem educação em classe hospitalar ou em atendimento pedagógico domiciliar, então, isso quem vai definir
se a criança vai precisar permanecer no hospital ou ser atendida em casa, são os médicos, né? Como ali não trazia na resposta a ideia da pedagogia domiciliar, o que mais se encaixava aqui seria pedagogia hospitalar. Não está errado, tá, gente? Eu li vários documentos. Esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. É um documento do MEC até, do MEC, sobre classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar, que regulamenta o atendimento nestas duas instâncias, nesses dois locais, para quando a criança, né, exatamente como está aqui na prova, apresenta condições clínicas que impedem temporariamente de frequentar a unidade educacional, tá? Inclusive, eu tenho um aluno aqui em Colombo nessa situação. Ele, ano passado, participou da pedagogia hospitalar, recebeu alta e esse ano está em pedagogia domiciliar, tá? Porque ano passado ele estava internado, então tinha condições clínicas temporárias lá, que precisavam de atendimento no hospital, e agora ele recebeu alta, mas não tem a imunidade ainda, né, adequada para frequentar a escola, então ele está com atendimento domiciliar, tá? Mas vejam que esses dois atendimentos, né, inclusive o documento que trata do MEC, é um documento único aqui, né, que vai falar aí da classe hospitalar e do atendimento pedagógico domiciliar, tá? Então, gente, sim, né, eu acho que não vale a pena. Se tivesse aqui, como eu falei, pedagogia domiciliar, né, atendimento domiciliar, daí caberia recurso. Como não tinha, né, a gente... e aí ele traz aqui condições clínicas, exatamente como está no documento do MEC. Não sei se vale a pena recurso nessa, tá? Próxima. 19. Os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental com necessidades educacionais especiais necessita de um contínuo educativo aliado a um processo de ensino e de aprendizagem interdependentes que contemplem, a resposta certa é a B, um planejamento educacional, acompanhamento do progresso do estudante e contínua busca de soluções educativas. Essa estava fácil, né? Não tinha... É isso que a gente tem que fazer, tem que ter a gente chama até de PEI, quem estudou comigo, né? Eu falei sobre isso, que é o plano educacional individualizado, né? Aquela criança, ela precisa de um plano individualizado, um acompanhamento constante, né? E buscando aí soluções para que essa criança avance, tá? A 20, essa aqui estava muito fácil também, quem fez grupo de estudo já sabia, né, a resposta. O sistema de ensino de um município no interior do país, ao organizar o conhecimento escolar dos anos iniciais do ensino fundamental em matriz disciplinar, demonstra uma inclinação de que irá se configurar em disciplinas que provavelmente se tornarão isoladas no contexto escolar. Acredita-se que o conhecimento aparecerá como um fim, fazendo com que os estudantes não consigam compreender a necessidade das demais disciplinas para uma formação crítica. A partir do caso hipotético apresentado, e a fim de evitar a fragmentação do conhecimento no sistema de ensino, então, para que isso não acontecesse, esse município desenvolveu uma proposta de, resposta certa, letra A, currículo integrado. O documento de São José dos Pinhais, né, quem estudou sabe, eles falavam o tempo todo desse currículo integrado, né, é a proposta do município de São José dos Pinhais, então, achei bem óbvia essa pergunta. 21. A documentação pedagógica é um processo que possibilita dialogar, interpretar, contestar e transformar o processo de aprendizagem na educação infantil. Em relação ao tema, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Primeira está certa, né? O ambiente na educação infantil tem o poder de iniciar aprendizados sociais, afetivos e cognitivos, beleza? Documentação pedagógica permite resgatar relatos que serão utilizados como base para futuras experiências pedagógicas. A prática cotidiana da gestão escolar na educação infantil se constitui como base para validar a competência. Isso aqui, essa coisa de prática cotidiana da gestão, né, não está lá nos documentos do Paulo Fock, que eles indicaram que a gente estudasse, tá? E essa aqui também, a documentação pedagógica requer princípios de docialidade também, essa palavra, né, que se refere a deixar os corpos dóceis, né, os corpos moldados aí, né, de acordo com o que a escola quer. Isso aqui também não condiz com a documentação pedagógica, então a resposta certa é a E, também não cabe recurso nessa.
22. Eita, que eles pegaram a educação especial, né? Considera a educação básica, segundo a resolução 2 de 2001, assinale a alternativa correta. Então, a educação especial é a letra C, a certa, né? Educação especial como modalidade da educação básica é uma modalidade, por isso que ela é a certa aqui, né? Deve assegurar aos estudantes dignidade humana, valorização de suas diferenças e potencialidades e desenvolvimento para o exercício da cidadania. Também não tenho que questionar nesta questão. Vamos para a próxima, 23. No que tange à organização do trabalho pedagógico na educação infantil e no ensino fundamental, assinale a alternativa. Então, aqui está errado. É a letra B, né? A organização do trabalho pedagógico e suas ações estão circunstanciadas no campo de vários elementos articulados ao universo escolar, sendo circunscrita a prática pedagógica do professor e sua formação. O que é uma coisa circunscrita, né? Está ali delimitado naquilo. A gente sabe que na escola a gente não fica só circunscrito ao saber do professor, à prática do professor. Inclusive, o próprio documento de São José dos Pinhais trazia, né, a ideia da valorização dos saberes dos estudantes, né, incluir aí os conhecimentos, a cultura da comunidade, né, da família. Então, como aqui ele acabou reduzindo, né, circunscrevendo a organização do trabalho apenas à prática do professor e da sua formação, a gente assinala essa como errada. 24. A matriz e a metodologia transdisciplinar, essa que a gente estuda bastante também no documento de São José dos Pinhais, a serem desenvolvidas na educação infantil e no ensino fundamental, buscam. Então, é a ideia da dialética, né? Ele trazia lá no documento de São José dos Pinhais, a unidade dialética entre o todo e as partes, oportunizando uma educação transformadora, integrando cosmovisão, conhecimento e sujeitos. Quem estudou o documento de São José dos Pinhais sabe que isso aqui está presente lá no documento, não preciso nem abrir aqui para mostrar para vocês. A 25, avaliação. Sobre avaliação e o processo de ensino e de aprendizagem no currículo integrado, então isso aqui é bem específico do documento também, lá de São José dos Pinhais. Assinale as assertivas e analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Apenas, né, a 1 e a 3 estão corretas. Então, o que dizia lá sobre avaliação, né, no currículo integrado? Envolve-se em um processo amplo de construção do saber e da avaliação, em que o papel da escola é produzir e transmitir saberes científicos pela lógica da integração desses saberes. O processo de ensino e de aprendizagem articulados à avaliação no currículo integrado aumenta as possibilidades de integração pessoal e social. Então, gente, eu estava olhando aqui o referencial, né, essa questão do 2 ali, que promove o processo de ensino e aprendizagem a partir da continuidade educativa do ser social, não está relacionada, até eu procurei aqui a palavra ser social, né, ver se eu encontrava alguma coisa relacionada a isso, ele aparece 3 vezes no documento, e não relacionada ali à avaliação. E a 4, ele diz que o processo de ensino e aprendizagem no currículo integrado precisa oferecer uma cultura que ostente, né? Essa palavra aí acaba deixando a alternativa errada. Então, a 1 e a 3, que são a certa resposta, letra A, tá? Aqui dessa, é a 1 e a 3 que estão corretas, muito bem. Aqui, quem estudou comigo sabe isso aqui na ponta da língua, né? Não errou a 26. Uma professora do 4º ano do ensino fundamental, ao lecionar o componente curricular de ciências, previu em seu planejamento o conteúdo de reciclagem. No desenvolvimento de suas aulas, é possível notar em vários momentos que ela considera o saber cotidiano dos estudantes sobre o tema. Um deles ocorre ao permitir que os alunos participem das discussões, relatando os casos que presenciam em seu bairro sobre o que está sendo abordado. Essa prática pedagógica demonstra que a professora valoriza o conhecimento do estudante ao relacioná-lo com o conhecimento científico.
a partir do caso, né, qual é a metodologia da mediação dialética, que sempre parte, né, desse conhecimento do estudante. Inclusive, eu estava falando com os professores, né, esse caso hipotético poderia ter ajudado também vocês lá na questão discursiva, que trazia a lógica da metodologia da mediação dialética, né? Então, vocês poderiam puxar essa ideia aí do conhecimento prévio do estudante, né? De relacionar o conhecimento do estudante com o conhecimento científico, né? Que aí ia dar boa, tá? Então, vamos lá. 27. O Centro Municipal de Avaliação e Estimulação Precoce realiza atendimentos, 2 vezes por semana, com sessões que variam de 40 minutos a 1 hora, de forma grupal ou individualizada, mas isso depende da deficiência e faixa etária dos alunos que frequentam a escola regular ou creche, sempre no turno contrário ao atendimento. Atualmente, o centro promove estimulação precoce a crianças que apresentam diagnósticos de autismo, meningoceles, deficiência auditiva e visual, paralisia cerebral e algumas esquizofrenias infantil associada a distúrbios da fala. A partir do caso hipotético apresentado, é correto afirmar que é importante a criança com deficiência frequentar, né, esse centro especializado. Por quê? Resposta certa, letra B, porque esse centro promove intervenções que proporcionam às crianças evoluírem suas potencialidades, favorecendo o seu desenvolvimento integral, tá? Essa é a resposta certa. Aqui, ó, as palavras exclusivamente, né? Eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem que cuidar, assim, com essas palavras mais feministas, né? Porque elas acabam induzindo, mostrando aí o erro, tá? Então, exclusivamente, quer dizer que só faz aquilo, né? Não tá certo, tá? Mas são intervenções que proporcionam a evolução das crianças no desenvolvimento integral delas. A Unidade Educacional Municipal Madre Paulina, no município de São José dos Pinhais, atende estudantes da educação infantil e ensino fundamental na modalidade da educação especial. Como está organizado o atendimento dessa unidade para o ensino fundamental? Então, vamos lá. A resposta correta é a letra C, em ciclo de 19 anos, primeiro ano em 4 anos letivos, segundo ano em 6 anos letivos, terceiro, quarto e quinto anos em 3 anos letivos cada um. Isso está no referencial, vamos colocar aqui. Madre Paulina, quem estudou referencial, sei que era muita coisa, né? Mas está aqui no referencial. Vamos procurar Madre Paulina. Vou aumentar um pouquinho. Agora aqui, como ele organiza, ó. Tá aqui, né? Um ciclo contínuo com duração de 19 anos, tá? Exatamente como está ali na prova. Então, não é em horas, não é em 15 anos, não é horas, não é 18 anos, é 19 anos, está exatamente escrito isso aqui no referencial, ok? Não cabe recurso. Próxima, 29. Na organização de práticas educativas voltadas para a educação infantil, é fundamental considerar a criança como atriz, protagonista eu usaria mais, né? Que é atriz, e autora do processo de aprendizagem. Sendo assim, é correto afirmar que o planejamento enriquece a prática profissional docente, letra C, à medida que permite ao professor recriar sua própria didática, utilizando como oportunidade de reflexão e avaliação a sua própria prática, né? É a ideia da prátises, né, que a gente viu tanto lá no documento de São José dos Pinhais, nos documentos sobre documentação pedagógica do Paulo Fock, né? Qual que é o princípio da documentação pedagógica? A ação, observação, registro, reflexão, análise, né? E aí o planejamento a partir desse olhar, né? Então, é o professor olhando aí e avaliando a sua própria prática, tá? Então, também, essa não cabe recurso. Vamos para 30. A respeito da prática educativa como fenômeno social e universal, é correto afirmar que
O repertório da prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas um movimento dialético que provê aos estudantes conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos para atuar no meio social e transformá-los em função de suas necessidades, tá? Então, sempre que traz ali, né, o dialético, essa lógica aí, né, de torná-los aptos para atuar no meio social, né? Então, isso estava bem de os documentos nacionais, quanto com o documento de São José dos Pinhais, tá? 31. Analise as seguintes ações educativas a serem desenvolvidas junto aos alunos da educação especial, tá? Anamnese, entrevista com profissionais da escola e observação no contexto da unidade escolar, análise de outros especialistas, pesquisa, análise de caso, elaboração de relatório, devolutiva para a família e a escola. Esses instrumentos relacionados fazem parte de qual serviço da educação especial no município de São José dos Pinhais. Então, é esse aqui, a gente estudou isso também lá no documento, avaliação psicopedagógica multiprofissional, né? Então, é uma equipe, né, que passa aí por muita gente que vai estar avaliando essa criança, né, estudando o caso dessa criança, tá? Isso está lá no referencial. 32, considerando que os recursos didáticos e tecnológicos são importantes na organização escolar e contribuem para o processo de aprendizagem, assinale a alternativa correta. Então, recursos didáticos e tecnológicos, né? A letra E, o uso pedagógico dos recursos tecnológicos permite que os alunos desenvolvam comportamentos de colaboração, socioafetividade e autonomia na aprendizagem. Dessa questão aqui, gente, eu achei uma tese de uma universidade e outro artigo falando exatamente, né, não bem com essas palavras, mas exatamente isso, né, que o uso adequado dos recursos tecnológicos permitem, né, essa ideia, principalmente aqui da autonomia da aprendizagem, colaboração e socioatividade. Então, eles tiraram aí de pesquisas realizadas, né, recentemente nas universidades, tá? Agora, vamos para 33, dos jogos dos cavalos. Uma professora que trabalha com crianças de 4 e 5 anos de idade em uma escola de educação infantil delimitou em seu planejamento para desenvolver algumas atividades em suas aulas, como jogo, corrida de cavalos, brincar de desfile, construir pipa, etc. Ao empregar esse tipo de atividade, a professora percebeu um maior uso da linguagem e de concentração de seus alunos. Esta prática desenvolvida pela professora demonstra o quê? A resposta certa é a letra D. Os recursos didáticos não podem ser utilizados de qualquer maneira, sendo fundamental haver um planejamento por parte do professor para saber utilizá-los a fim de alcançar os objetivos de desenvolvimento, tá? Então, essa é a resposta certa pelo gabarito, tá? Vamos ver o que está errado aí nas outras. A utilização do recurso didático no ensino promove qualidade e contribui para o processo de formação cognitiva denominado pensamento sistêmico paradigmático. Nem sei o que é esse pensamento sistêmico não sei nem pronunciar esse treco aqui. Vamos jogar aqui no nosso querido Google. Aqui eu estava pesquisando sobre vamos ver se tem algum pensamento aqui, sistêmico. Por que não copiou tudo? Sistêmico. Só quero isso aqui. Pensamento sistêmico paradigmático. Vamos ver. Emerge domínio linguístico da ciência, em decorrência de descoberta dos cientistas, então não tem nada a ver aí com
essa lógica da educação infantil, tá? Ações pedagógicas inovadoras tendem a considerar a produção de materiais realizada pelos alunos, remetendo a um nível de saber e comportamento complexo. A aplicação de metodologias qualitativas na educação infantil oportuniza contexto de reflexão e participação dos alunos no contexto de sala de aula. Essencialmente, a ordenação de recursos didáticos suscita hipóteses de desenvolvimento na educação infantil e ainda permite ao professor observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos importantes para a sua prática pedagógica. Eu acho que aqui caberia até, essencialmente, a ordenação de recursos didáticos suscita hipóteses de desenvolvimento na educação infantil. É que essa ordenação de recursos didáticos suscita hipóteses. É que a correta é, né, que os recursos não podem ser utilizados de qualquer maneira, né? Tem que ter um planejamento, você não pode apenas jogar lá ela utilizou isso com planejamento e com intencionalidade, né? E aí é isso que eles estavam querendo que o professor associasse ao ler essa questão. Mas eu acho que também caberia outras respostas corretas aqui, tá? Essencialmente, a ordenação de recursos didáticos. Deixa eu dar uma pesquisada nisso aqui, para ver. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. O pensamento sistêmico, a gente já viu que não tem nada a ver com essa lógica ali da educação infantil. Para a gente entrar com recurso, a gente tem que ter argumento, sabe? Referencial curricular nacional para educação infantil. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Ele buscou referenciar um documento antigo da educação infantil. Vou jogar aqui recursos. Parece bastante. Recursos didáticos e sua utilização. É que esse documento aqui, ele já não está assim mais... já foi substituído, né, pelas novas diretrizes da educação infantil. Deixa eu colocar recursos didáticos. Outros recursos didáticos e a sua utilização. Daí que vai falar sobre isso. Opa! Gente. Dá para pesquisar com mais calma e esse tempo eu não tenho, porque o meu tempo aqui com vocês já está acabando. Mas, quem sabe, dê uma pesquisada melhor nessa, que eu acho que talvez isso aqui dê para entrar com recurso, tá? Alegando aí que tem mais de uma resposta correta, ok? Vamos para 34. Antes que o meu tempo aqui acabe. A respeito da organização dos serviços e atendimentos no Centro de Atendimento Educacional Especializado, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Aqui, pelo gabarito, apenas a 1 está certa. Os laudos oftalmológico e neurológico apresentam informações imprescindíveis para realizar o atendimento educacional especializado. Está certo. As crianças que têm deficiência de desenvolvimento global devem receber atividades didáticas amenizadas. A palavra amenizada elimina a 2. O processo de estimulação neuropsicomotora para atraso mental é direcionado exclusivamente para crianças zero, nada a ver. Isso aqui estava fácil, apenas a 1, letra B. Conselho de classe. Estudamos semana passada, nosso grupo de estudos. A respeito do conselho de classe, como um órgão presente na instituição escolar, assinale a alternativa correta. Então, a correta é a letra B. É uma instância colegiada
que se destaca por seu objetivo de promover coletivamente a reflexão e a avaliação do processo de ensino e aprendizagem, tá? Por que não é a primeira? Porque aqui, ó, é uma instância colegiada que deve ter consciência de toda e qualquer decisão tomada sobre a ordem pedagógica e administrativa que envolve os alunos. A gente sabe que o conselho de classe, ele é uma instância colegiada, né, onde os professores se reúnem, né, para refletir sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Então, a resposta que estava envolvendo ali a ideia da avaliação é a resposta certa, tá? Vamos para a próxima. 36. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, fixadas pela Resolução 5, ressaltam que as propostas pedagógicas para a primeira etapa da educação básica devem considerar a criança como centro do planejamento, pois ela, e estava fácil, né? É sujeito histórico de direitos que nas interações sociais constrói sua identidade. Aqui, gente, é exatamente um trecho da definição. Tem o meu vídeo aqui no YouTube, vocês podem voltar lá e assistir. Definição do conceito de criança na diretriz, tá? Então, não tem o que questionar essa pergunta. 37. Documentação pedagógica tornou-se uma possibilidade metodológica a ser desenvolvida na educação infantil. O registro é uma das possibilidades para se construir espaços de reflexão. Assim, sobre o registro como processo documental na educação infantil, é correto afirmar que, ao registrar, é a letra A, né? Sobre a resposta correta. Ao registrar suas observações, o professor passa a ter um rico material de reflexão da prática pedagógica, o qual auxiliará em seu planejamento, com certeza. Né? Já tinha falado até anteriormente. A base da documentação pedagógica, da ação da documentação pedagógica é a observação, registro, reflexão e planejamento. Então, tudo isso, né, a documentação pedagógica acaba alimentando o planejamento, tá? Não é porque fica mais fácil, não é porque é cobrado, não deve, né, não necessariamente tem que ser entregue diariamente, não é realizado pela equipe pedagógica administrativa, né? É o professor que vai desenvolver esse registro. 38, vamos lá, gente, que meu tempito está acabando, de acordo, e a bateria do meu computador também, de acordo com, acho que eu vou até dar um pause e vou ligar ali na tomada. Vamos lá, perder tudo no final por causa da bateria, não dá, né? É que lá onde eu estava a internet funciona melhor. Mas vamos lá. Parei na 38. De acordo com a revisão das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as instituições escolares têm a função de promover a igualdade de oportunidade, de ser espaço privilegiado de convivência e de contribuir na construção de identidades coletivas que possibilitem à criança de 0 a 5 anos de idade ampliar seus conhecimentos e saberes. A partir dos elementos apresentados no texto, né, assinale a alternativa que define a função da educação infantil. Então, vamos lá. É promover um vínculo maior entre modelos educativos inclusivos e realidade campesina? Nada a ver. A função é definir um currículo que diminui a evasão dos alunos do ensino fundamental? Nada a ver. Promover um processo educativo que implica estudo de caráter técnico e aptidões práticas? A função da educação infantil, ela é sociopolítica e pedagógica ao promover a equidade entre as crianças, né? A função é promover a concepção assistencial, aqui nada a ver, a palavra assistencial como atividade produtiva. Cuidar e educar, tudo bem, mas eles misturaram ali para confundir. Então, aqui não cabe recurso, letra D, resposta certa. Vamos para 39. O Serviço de Atendimento Educacional Especializado nas salas de recursos multifuncionais é um serviço desenvolvido na educação especial. Esse atendimento ocorre de forma a complementar a formação de estudantes em processo de inclusão no ensino regular, tá? Então, a sala de recurso, né, complementar a formação dos estudantes. Essa é a resposta certa, tá? Vamos para a última, 40. O processo de ensino realizado pelo professor envolve elementos como objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas do seu trabalho e avaliação. Esses subsídios nos permitem compreender que o planejamento docente e a avaliação são duas tarefas que, na 40, planejamento docente e avaliação, constitui o conhecimento da dinâmica interna da escola, que envolve o processo de ensino
e de aprendizagem e de suas condições externas, que co-determinam a sua efetivação. Então, planejamento docente e avaliação são tarefas que precisa considerar, né, a dinâmica interna da escola e as condições externas, né, que envolvem aí a comunidade que a escola está inserida, tá? Aqui, palavra exclusivamente exclui, vamos ver aqui. Cultura organizacional, independentemente do quantitativo de alunos, nada a ver. Essa aqui tá bem para confundir, né? A questão de determinar, lembra as palavras assim, né? Muito impositivas, a gente sempre tem que desconfiar, tá? E a última, inicia um processo de ensino e de aprendizagem a partir da identificação das virtudes, dos defeitos da turma, nada a ver, né? Então, é a D mesmo, tá? Então, gente, na minha opinião, 2 cabem recurso, porque trouxeram, né, questões aí que, mais de uma questão que poderia estar correta, tá? Então, mas como eu falei, pesquisem melhor, tá bom? Né? Pesquisem, pensem, fundamentem, tá? Então façam. Eu fiz mais ou menos aqui, né, o que eu faria se eu tivesse feito a prova, né? Então eu gosto de estar buscando nos documentos, pesquisando, joga lá no Google a frase para ver se isso realmente não existe. Como a gente viu ali, alguns estão em documentos, né, que são oficiais, outros em pesquisas mais atuais, como foi ali a questão da tecnologia, tá? Mas aquelas 2 que eu indiquei aqui no vídeo, acho que vale a pena entrar com um recurso, porque trouxeram aí mais de uma alternativa correta na questão, tá bom? Desejo aí boa sorte, espero que vocês consigam. E vou fazer outro vídeo analisando as questões dissertativas, porque aquelas ali pegaram, né? Pegaram para valer. Então, aguardem aí que logo eu lanço a análise das questões dissertativas, até para ajudá-los, né, na hora do recurso, tá bom? Deixem o seu like, tá? E quem não está inscrito, se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer sempre novidades de outros concursos, né? Desse concurso, enquanto ainda ele estiver rolando. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.